Coloquei. Vamos lá. Renan, jogador do Palmeiras, emprestado ao Red Bull Bragantino, está preso após se envolver em um acidente e acabar com a morte de um pai de família de 38 anos que deixou a esposa e duas filhas. Renan se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas ele estava sem a carteira de motorista válida, ou seja, o crime se torna inafiançável, não tem fiança para o Renan nesse caso. E é muito importante deixar claro aqui que a coisa mais importante de todo esse caso são as filhas, são a esposa e é o pai de família aí que acaba tendo a sua morte aí. Cara, assim, o Renan acabou com a carreira e etc. Cara, isso deixa em segundo plano. Isso aqui não é o mais importante. O mais importante são as filhas e é a esposa. Estou aqui com o Dan para mais um vídeo para falar sobre esse caso e também falar sobre a primeira safra da base do Palmeiras. Muito boa tarde para você, Dan. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todo mundo dos inscritos do canal. Hoje é um assunto mais sério, né? Para a gente conversar aqui do que a gente geralmente está acostumado a falar. É o que o Felipe falou mesmo, cara. Tem que ser o disclaimer aqui, porque a gente vai falar sobre carreira, vai falar sobre futebol, só que tudo isso é muito, mas muito menos importante do que a vida que foi ceifada. A gente não pode, nesse momento, principalmente porque nós estamos num vídeo aqui, chamar o Renan de assassino, chamar o Renan daquilo, disso, daquilo, porque ainda vai ser julgado o caso, só que ele foi preso em flagrante, né? A polícia, como o Felipe falou, alegando que ele tinha sinais de embriaguez e, o mais importante, não, o mais preocupante, na verdade, estava dirigindo com a CNH não válida. Não é que ele não tem CNH, ele tinha estourado os pontos da CNH, ou seja, você não tem permissão para dirigir, né? Você tem que fazer um curso lá do. Você toma multa do Detran, fica um ano sem poder dirigir quando você toma estoura os pontos. E aí, quando você pode voltar até a sua carteira, você tem que fazer um curso de reciclagem no Detran. Então, enquanto isso, você não pode dirigir, certo? Então, o Renan estava nesse período e mesmo assim ele fez tudo o que fez. Então, já queria deixar aqui registrado o nome do canal de todos nós nossos sentimentos à família que perdeu o pai, a esposa que perdeu seu marido e as duas crianças que perderam seu pai. Que o mais irônico de tudo, se assim podemos dizer, é que ele era palmeirense, cara. Tinha vários posts no Facebook dele falando sobre o Palmeiras, e aí o cara ele tem a sua vida ceifada por um jogador da base do time que ele torcia. Isso é uma ironia absurda, realmente absurda. A gente sabe que o Palmeiras não tem nada a ver com essa situação, nem o Bragantino, mas de qualquer forma é uma ironia desgraçada, né? E quando a gente for falar sobre a carreira do Renan, ou a carreira dos outros jogadores que a gente vai colocar aqui, sabe que está muito, mas muito abaixo da morte que foi causada nesse acidente e que aí senti muito, realmente fiquei triste com essa notícia, porque sempre que morre alguém, ainda mais dessa maneira, o cara tava trabalhando, né? E aí entra um maluco na contramão, dirigindo bêbado sem CNH e te mata, tá ligado? É simplesmente inacreditável. É inacreditável. É muito triste, é surreal que isso aconteceu mesmo. Que o Palmeiras preste toda a solidariedade à família, preste tudo que o Palmeiras puder fazer, que o Palmeiras ajude a família aí que perdeu o seu pai. Aqui, pessoal, nossa ideia de vídeo é ter fala, como falamos agora do Renan, e deixar claro que ele tem que continuar preso. O Dan falou muito bem, a gente não pode simplesmente chegar aqui e falar, ah, o Renan é assassino, etc. Até porque o nosso cara tá aqui, a gente pode ser processado por isso, ou qualquer Sim, coisa do tipo, mas todo mundo tá vendo o que tá acontecendo aí. Ninguém é besta, o Renan não é besta, até porque tem sim. vídeo dele, ele já foi encaminhado à cadeia, etc. Ele está preso, vai ser julgado, etc. Esperamos que, de fato, diferente do que outros casos no futebol, ele não seja solto. Ele não seja solto porque não pode acontecer isso, não é porque ele é famoso, não é porque ele é jogador, que ele tem que ter privilégio nenhum, porque o que ele fez foi o que ele fez. Aqui a gente vai falar sobre a Inclusive, primeira. Pode falar, inclusive, não. aproveitando isso que você falou, Felipe, de outros casos, né? O mais famoso recentemente é do Marcinho, do Atlético Paranaense, que enquanto ele ainda estava no Botafogo, ele atropelou o casal de professores e matou os dois. Só que no caso do Marcinho, ele não estava bêbado, mas o agravante foi que ele não prestou socorro. Ele atropelou os dois, aí o padrasto do casal ainda tentou, o padrasto de um deles tentou entrar na frente, ele passou em cima da perna do cara para fugir para outro. Então, ele já foi julgado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar, né? Mas tá aí jogando, tá aí nessa impunidade desgraçado.
tá jogando no Atlético Paranaense, foi campeão da Sul-Americana no ano passado. É complicado, cara. A gente sabe que o Edmundo teve o caso desse também lá nos anos 90, né? O Edmundo também teve o caso de acidente que envolveu uma vítima fatal. É bem difícil esse tipo de situação. A gente não sabe o que vai acontecer agora com a carreira do Renan daqui para frente. Mas eu espero que os erros que a justiça e o mundo do futebol permitiu com o Edmundo e com o Marcinho não aconteçam com o Renan e não aconteça com mais nenhum daqui para frente que volte a repetir essa merda, né, esse crime. Exatamente. Pessoal, a gente vai falar aqui sobre a primeira safra da base do Palmeiras, que é o que falando de Palmeiras mesmo a gente começa a pensar, né? Porque teve aí Gabriel Menino, Gabriel Veron, Patrick de Paula, Esteves jogou pouco, mas tem ele, o Renan, que a gente vai falar sobre, e claro, o Uhum. Danilo. São esses seis jogadores que a gente E o vai Wesley, nos né? aprofundar aqui. E o Wesley também, né? O Ah. Wesley, complicado. A gente vai nos aprofundar aqui para analisar cada um individualmente. Eu já vou começar pelo Renan, pessoal, porque eu quero falar que o Palmeiras tem que rescindir com o Verón. As notícias que vem lá de Bragança Paulista, que o Red Bull Bragantino vai rescindir o contrato de empréstimo e o Palmeiras tem que rescindir o contrato com o Renan. E ponto. E acabou. Não tem mais o que discutir. Ah, vai tentar vender e etc. O Palmeiras tem que fazer o mais rápido possível para não ter nenhum vínculo com o Renan. E ponto. Essa é a decisão que eu acho que o Palmeiras tem que tomar e, claro, ajudar a família lá, a esposa e as filhas também. E para você, Dan, com o Renan, isso também concorda comigo? Algo a complementar? Sim, eu concordo. Eu, como vou no Allianz sempre, eu não me sentiria confortável em gritar o nome do Renan, aclamar o nome de uma pessoa que cometeu um crime desse. Assim como quando eu ia no Allianz na época do Cuca, eu não conseguia gritar o nome do Cuca, né? Pra quem não sabe, o Cuca ele foi condenado por pedofilia na Suíça nos anos 90, então eu não consigo nenhum desses, assim, inclusive, acho muito louvável a atitude que a torcida do Santos teve quando o Santos contratou o Robinho. Falou, não, aqui não joga. E aí virou realmente uma polêmica gigante que o Santos teve que desistir da contratação do Robinho, né? Falando, não dá, gente, olha aqui com a polêmica que tá dando com razão, né? Então eu acredito que realmente o Renan ele não vai ter mais espaço para jogar no Palmeiras, pelo menos não deveria, né? Então eu acredito que sim, o Palmeiras tem que fazer a maneira correta aí para rescindir o contrato dele, porque pelo Palmeiras ele não pode mais jogar, ele não pode mais vestir essa camisa aqui, cara. Continuando, porque não está mais no Palmeiras, Patrick de Paula. Ele que está no Botafogo. E assim, eu fui um cara muito contra a venda do Patrick de Paula. Não tenho nenhum problema em falar isso aqui. Mas lá no Botafogo, Ah, mesmo que tenha alguns bons jogos, ele ainda vem tendo problema sim, e polêmicas por estar na balada e etc. Aí é que falo, né? Ele e o Renan era muito próximos ali de destacar. é verdade. E o Verão Eu, também. Eu queria, antes de falar do Patrick, voltar um pouquinho no Renan, porque ele era um da base que eu não esperava que acontecesse isso. Porque ele era capitão na base, quando você via a foto dele, ele parecia muito centrado, e quando ele veio para o time profissional, ele foi o que, assim, junto com o Danilo, o que clicou mais rápido no profissional. Parecia que da base para o profissional foi a mesma merda, não mudou nada para ele. Tanto é que ele fez derby, jogando muito, moleque que a gente falava que ele tinha gelo na veia, né? Porque ele era muito gelado e tudo que ele fazia, até que ele começou a jogar um pouco pior, fez uma falha no Paulista e aí nunca mais jogou, foi cortado do Mundial. Inclusive, ele foi a grande polêmica quando ele foi cortado do Mundial, né? É, Abel tá louco, cortou o Renan, não sei o quê. E tá aí, né, velho? A gente não sabe, a gente não trabalha lá dentro. Quando deu aquela polêmica, inclusive, do Renan só viver indo em balada, etc., eu achava, inclusive, que isso aí era fake news, porque o Renan não tinha cara disso. Só que a gente estava errado, né? Quem trabalha com o cara, quem tá lá perto, sabe bem melhor que a gente, né? É um cara que eu não esperava isso, e eu fiquei realmente muito decepcionado, porque o Renan era um dos que eu mais me empolguei assim da base do Palmeiras. Falei, cara, esse maluco vai ser titular, ele vai jogar muito, ele vai sair daqui por 20 milhões de euros, puta zagueiro, masterclass. E é isso, né, velho? Talento ele tinha. Assim como o Patrick de Paula. Talento. Ainda tem Patrick de Paula. Ainda tem. Ainda, Só que, ainda né, tem. o Patrick de Paula, inclusive saiu um podcast aí com um dos líderes da torcida organizada do Torcida organizada. Botafogo, falando que a torcida organizada peitou o Patrick de Paula, falando que ia bater nele se ele continuasse bebendo daquele jeito, e ele falou, pode me bater, eu vou continuar enchendo a cara mesmo, eu vou continuar, é isso mesmo, e é isso, cara, o Patrick de Paula não quer saber de mais nada, ele afundando o seu
talento na noite, né? Só para completar, é isso, né, pessoal? Eu vou repetir, eu era assim contra a venda do Patrick de Paula. Eu passei o ano passado inteiro falando que o Patrick de Paula tinha que ser titular no Gus e Rafael, mas a gente não trabalha lá, né? A gente não trabalha lá. O Patrick de Paula claramente tem uma técnica muito grande, ele tem uma força física muito grande, ele é decisivo, ele não pipoca, mas acaba que se lá no Botafogo continua os mesmos problemas que tava aqui no Palmeiras, então acaba que a venda acaba por ser certa, né? A gente nunca sabe o que poderia acontecer aqui no Palmeiras. Mas aí falando sobre quem também não está no Palmeiras hoje, apresentado no curso, Gabriel Verón, E que aí chegou com fica a muita pessoa. 7, viu? Chegou com moral lá Chegou no com a Porto. 7 moral, vai colocar o PP lá no banco. E assim, pessoal, muita gente vai tentar justificar a venda do Gabriel Verón por esse caso do Renan agora. Mas eu discordo muito. Eu discordo muito mesmo porque a gente tem a amostra do Abel Ferreira. O Abel Ferreira ontem na coletiva deixou claro, não, ele não falou com as palavras dele, mas ele deixou claro que a insatisfação com a venda do Verón. Então, assim, eu não acho que dá para comparar casos. Não dá para comparar o Verón com o Patrick de Paula, não dá para comparar o Verón com o Renan. Pelo amor de Deus, não dá para comparar de jeito nenhum. Mas, assim, o Verón, ele pediu desculpas. Ele pediu desculpas. Eu não sei se o Patrick de Paula pedia desculpas quando tinha reunião. Eu não sei se outros jogadores pediam desculpa. Mas do que tem do Palmeiras, em quando teve o caso da bebida do Verón e etc., ele foi lá, se reuniu com os capitões, se reuniu com o Abel Ferreira, pediu desculpas, jogou contra o São Paulo, deu assistência, jogou contra o Cuiabá, fez um gol. Então, a venda do Gabriel Verón continua sendo uma vergonha. E não importa o que aconteceu dias depois ou dias antes, não importa. A venda do Gabriel Verón é uma vergonha. Eu mantenho a minha opinião aqui. Eu mantenho a minha opinião, eu não venderia, até porque eu acho casos diferentes. Não dá para pegar todo jogador e falar, não, então todo jogador da base do Palmeiras é isso e aquilo. Não é assim. Não é assim. O Verón sim teve aí o vídeo, mas, pessoal, a venda foi uma vergonha. Ele poderia ser muito mais para o Palmeiras do que já ajudou o Palmeiras. E aí, então, você mudou de Ah, opinião? Porque esse tela puto também. não, não, não. Eu tô puto ainda com a venda do Verón. Eu fiquei muito triste, inclusive, de ver ele sendo anunciado no Porto, porque eu tava ainda com aquela esperança de, vai que ele é rejeitado num exame lá e volta, sei lá, mas é óbvio que não ia acontecer. É, Só que a parada também que acredito que tem que separar é que o Verón, ele bebeu sim, saiu esse caso da bebedeira. Só, cara, existem casos e casos, porque o problema não é ir pro rolê, ir pra balada, ir pra noite, porque isso aí é a vida pessoal do jogador. Se ele não tiver o compromisso ali em cima, no outro dia, eu acho que tá até de boa. Tanto é que tem vídeos do Danilo em rolê, tem vídeo do Danilo em balada e Muitos foda, vídeos, e inclusive, dane-se. muitas fotos, muitos vídeos. O É. Danilo gosta, pessoal, o Danilo Então, gosta. porque isso não afeta o jogo do Danilo, não mostra ele enchendo a cara em véspera de jogo decisivo, porque ninguém liga, cara. O maluco tá. O problema não é esse, a vida é pessoal, o cara vai lá e faz o que ele quer. Então o Verão ter aparecido bebendo, cara, se fosse em outra data, não seria tanto problema. A cagada foi que não foi numa véspera de um jogo decisivo, né? Essa que é a merda. E mesmo assim ele jogou bem naquele jogo. Então, eu acredito que são casos e casos, e não dá para falar, isso é uma ligação que é completamente freestyle, assim, já que o Verão bebia, e ele veio da mesma safra que o Renan, que também bebia e se envolveu no acidente fatal, logo, o Verão se envolverá no acidente. Não, não é matemática isso, cara, não tem lógica, né? São Cada caso é um pessoas, pelo amor de caso. Deus. Exatamente. Então, cada caso é um caso. Eu ainda acho um absurdo a venda do Verón, né? Absurdo mesmo, e ainda mais pelo valor que foi. Poderia até vender o Verón, mas não pelo valor que foi, pelo esse preço de banana que ele foi vendido. Então, eu ainda discordo muito, muito da venda do Verón. Espero que ele destrua lá no Porto. O Palmeiras, inclusive, pela informação que foi apurada, continua com 20%, né, dele e não 10%, né, como tinham dito. E aí, né, numa futura venda, o Palmeiras deve ganhar muito mais dinheiro, porque deve ser vendido para uma bala para o time maior lá da Europa, depois que ele estourar lá no Porto, com certeza. Exatamente. Não, Agora, inclusive, só para finalizar do Verón, tava querendo relacionar aquele acidente doméstico que ele teve que tomar 10 pontos no pé, não sei o que, com isso. Cara, o que tem a ver? A gente nem sabe o que aconteceu. Ele pode ter sido, sei lá, tropeçado num garfo. Mano, sei lá, pode ter sido a coisa mais trivial possível, tá ligado? Ou pode ter sido uma coisa muito louca, se envolvendo uma briga. Não sei, a gente não sabe, não tem como pode ser saber. qualquer coisa. É complicado porque as pessoas, cara, tentam ligar coisas que não tem nexo, não tem nenhum nexo. Nenhum mesmo. A venda do Verón, eu e o Dan aqui discordamos totalmente.
Esteves, pessoal, muita gente nem lembra do Esteves, É. etc. Ele que parece o Mbappé fisicamente, né? Não tecnicamente, mas assim, o Esteves Ele está até comemora emprestado. igual o Mbappé, né? Ele faz aqui. Até que memória igual o Mbappé, inclusive. Ele renovou o contrato de empréstimo lá com o time do Seattle, time lá da MLS. Deve estar feliz lá, deve estar ganhando em dólar lá, deve estar muito feliz lá no Seattle. E assim, não tem nem muito o que falar, né? Porque aqui a gente não faz Uhum. falta. Só quando o Jorge entra em campo, que ele poderia ser qualquer outro jogador. Mas, assim, então não faz muita falta e etc. Tá lá ganhando experiência. Quem sabe se volta um dia, ele volta muito bem e joga muita bola pelo Palmeiras. Mas no momento, que continue lá. Exato. O Esteves, ele parece ser um cara gente boa, não saiu nenhum caso dele nunca de bebedeira e etc. Ou de polêmicas assim. Só que dessa classe toda que a gente tá falando, ele é claramente e disparadamente o mais fraco, né? O menos dotado de talento aí. Só que, lógico, ele ganhando uma rodagem no empréstimo, ele pode voltar e ser importante para o Palmeiras. O Palmeiras tem alguns jogadores da sua base emprestados, né? O próprio Renan está emprestado, o Lucas Esteves emprestou agora o Gabriel Silva e o Pedro Bicalho, o Matheus Fernandes, que já era da base mais antiga do Palmeiras, e aí foi vendido para o Barcelona, e aí voltou, agora ele está emprestado para o Atlético Paranaense também. Então tem alguns jogadores da base emprestados aí, a gente não sabe quando o Esteves volta, se é que ele vai voltar ou vai ser vendido. Não sei, cara, mas. Tomara, se ele Não tá voltar, fazendo tomara que ele falta. jogue muito, e tomara que ele continue, que onde ele esteja, que ele esteja feliz lá nos Estados Unidos e dando chances, né? Porque na MLS ele é rei. Voltando aí a quem está no Palmeiras agora, são três jogadores aí, Gabriel Menino, Wesley e também o Danilo, começando pelo mais velho até o mais novo, o Wesley. O Wesley começou a sua carreira sendo emprestado também, a gente está falando de empréstimo e tal, ele foi emprestado ao Vitória, o jogador que mais driblou na Série B de 2019, voltou ao Palmeiras, voltou bem, etc, rabiscando do jeito dele, aconteceu uma lesão, aí ficou muito tempo varado, voltou, fez o gol na final da Copa do Brasil, e desde lá vem vivendo de altos e baixos. No momento, em 2022, muitos mais baixos do que alto. E assim, pessoal, na minha opinião, eu tentaria negociar o Wesley. Claro que agora, com o elenco tão curto que estamos, tem que contratar. Mas contrata alguém para ter o melhor que o Wesley, porque o Wesley vive um momento péssimo. O Wesley, cada jogo é pior do Wesley. Sim, ele só rabisca, como o Dan fala, ele só corta e bate e vai na lua, ou então faz o golaço na vez da tentativa 1000 que dá. Então, assim, não dá É. mais. Eu tentaria negociar o Wesley enquanto ele é novo. Dá pra fazer um videozinho bom do Wesley, tentar vender pra Arábia. Pô, vai pegando na final da Copa do Brasil, tem uns 5 golaços, faz um videozinho bom e vende pra Arábia pra ganhar um dinheirinho, porque ainda tá novo, ainda tá novo. Se deixar ficando mais velho aqui, só vai desvalorizar. E o Wesley na MLS virou um Messi, viu? Fica o recado aí pros times da MLS. Vale relembrar que o Palmeiras recusou a proposta para o Wesley de mais de 40 milhões de reais, isso lá no início de 2021. Ah, cara, o Wesley é isso aí. Ele é o cara que. Ele parece descompromissado, mas não com a carreira dele. Igual os outros que a gente citou. Ele é descompromissado com o time. E não porque ele é um cara descompromissado. Não, o descompromisso dele é porque ele é muito egocêntrico. Ele quer só fazer golaço, fazer jogada linda. E ele não consegue ser um cara coletivo. Ele pode até dar certo num time de mais individualidades. Se ele for pro Flamengo, talvez ele jogue bem lá, tá ligado? Porque é um time que é pelo individual que funciona. Agora o Palmeiras, que é um time coletivo, o Wesley não está dando certo nessa coletividade, porque ele é um jogador individualista. Né? Então, realmente, acredito que não tem muito mais como o Wesley dar certo nesse time do Abel, cara. Não tem, de jeito nenhum. Não dá mais pro Wesley nesse time do Abel, tem que Até, contratar uma reposição e vender ele. né? Até botei uma foto aí no negócio que é uma foto que tá circulando sobre isso que a gente tá Ah, ficou falando. melhor ainda agora pra gente fazer. Pra É, gente fazer, ficou melhor ainda. Aí, o que falta? O Gabriel Menino não está nessa foto, mas falaremos dele agora. sim. Ele que fez gol nessa final da Copa do Brasil. O Gabriel Menino é, no momento, assim, o jogador que se revelou. Ele O Wesley teve, também foi para a fez, não seleção foi? brasileira, Foi um do Wesley, fez, o foi. menino não foi? Ah, pode crer. O duelo do menino. O menino, pessoal, ele com certeza foi o que explodiu. Ele explodiu porque ele foi para a seleção brasileira, ele se mostrou um cara que jogava em várias funções dentro de campo, então já é um cara para a Europa, ficou aquele papo, etc. Mas viveu um 2021 péssimo, que desvalorizou muito. E agora vive um 2022 que eu diria que é bom, é nota 6.
mas é nota 6 de um jogador que a gente esperava nota 8, nota 9. Então o Gabriel Menino acabou se tornando um jogador que o Palmeiras revelou para o Palmeiras. O Palmeiras não revelou o Ah. Gabriel Menino para vender. O Palmeiras revelou o menino para ficar no Palmeiras. Ele é um jogador que dá para compor o elenco ali. E não vai ser nada mais do que isso. Mesmo tendo sim técnica que a gente percebe quando o jogador tem técnica, etc. Mas é um jogador para o Palmeiras e não para a Europa. O Gabriel Menino, inclusive, eles valorizam tanto quando o Palmeiras estava naquela pilha de tentar contratar o Pedro do Flamengo. O Flamengo dá aquela contraproposta absurda, esdrúxula, né? Que falou que queria 20 milhões de euros no Pedro, mais o Gabriel Menino e o Patrick de Paula. Aí receberam de volta um aqui da Lena, falou, tá maluco? Tanto sacanagem. Só que é esse o nível, né? 20 milhões mais o Gabriel Menino e o Patrick de Paula, estão loucos, né? E logo depois disso, o Patrick de Paula foi vendido, inclusive, pro Botafogo, né? É... Sim. Mas o menino é isso aí, cara. Eu ainda tenho uma pequena esperança dele recuperar o futebol, mas pensar que um cara que foi super importante contra o River Plate naquele 3-0 da Libertadores de 2020, jogou a final da Libertadores de ponta, ponta direita, né, contra o Santos, e foi ele que foi substituído para a entrada do Breno Lopes, e todo mundo falou: tá maluco? Tá colocando o Breno, bota o bigode, não sei o quê, e aí deu o que deu, né? Mas desde então ele fez um jogo ou outro aí, espasmos, né? Ele não consegue jogar de lateral direito, ele não consegue jogar de volante, ele não consegue jogar de ponta. Inclusive, se ele conseguisse jogar de ponta, seria uma ótima agora, porque a ponta tá com menos concorrência do que a volância, né? Mas definitivamente o menino ele perdeu totalmente o futebol dele. Ele parecia que estava para ser negociado, só que aí teve aquela conversa com a direção e pareceu que ele mudou as atitudes dele. Parece que agora ele tá mais sério, né? Mas ele não consegue recuperar o futebol dele, cara. Eu não sei o que acontece. Ele tava tendo uma melhora, mas agora voltou a estaca zero. Realmente é triste. Eu E acho, a eu fila acho que é o que anda, né? eu O falei. Fabinho tá pedindo passagem para ele. Então, mas acho que é o que eu falei, o Palmeiras não precisa revelar todo jogador para ser um craque para a Europa. Talvez o Ah, mas Gabriel é que Menino ele seja um cara parecia que o que ia Palmeiras ser, né? exatamente parecia que a expectativa foi criada. E acaba que, beleza, acontece. É um jogador pro Palmeiras. Ah, E o Palmeiras não precisa negociar, porque não é um jogador horrível, nada disso. E o Palmeiras também não precisa vender no preço para a Europa, porque não é um craque. Então fica no Palmeiras. O Palmeiras revelou pro Palmeiras. Agora chega no cara, né? No diferenciado. Porque a gente chega ao final aqui dessa safra e eu chego decepcionado. Chego decepcionado porque, cara, olha tudo que a gente falou. Se a gente mostra esse vídeo para nós mesmos no início de 2020, a gente é próprio se xingar, ia falar, tá maluco? Tá maluco disso acontecer? E o Danilo, cara, é o diferenciado, porque é o craque. É o craque. Eu entendo que o inclusive, Palmeiras não vai revelar. O Palmeiras não vai revelar só craque, etc. Mas eu sim. esperava muito mais da safra. Daqui a pouco a gente faz um resumo geral, falando sobre o Danilo, que não tem nem muito o que falar. A gente já fala isso quase todo vídeo, quase toda live. É um craque. É um craque que o Palmeiras vai vender no final do ano. Eu só espero que não seja por duas coxinhas e um Gatorade. Mas é isso, o Danilo é É. um craque, Dan. Inclusive, o Danilo, quando surgiu, né, aquele negócio dos três porquinhos, que era o Gabriel Menino, o Patrick de Paula e o Danilo era considerado o terceiro o terceiro promissor entre eles, né? O Patrick de Paula e o Gabriel Menino eram mais cotados do que ele. E aí deu o que deu, né? O Danilo virou disparado o melhor entre eles e o melhor dessa safra no geral. O Danilo era inclusive reserva de um dos times da base, até o Luxemburgo ir lá e botar ele pro time principal. O Luxemburgo que revelou o Danilo, talvez se não fosse o Luxa, a gente nem teria o Se não fosse o Lucha, Danilo não ia. Não ia. O hoje. Lucha precisou de 30 Então, minutos no treinamento para ver que ele era craque. Lucha é exato. incrível. O Lucha ídolo do Palmeiras, né, apesar da última passagem dele ter sido uma merda, ainda teve isso que salvou do Danilo. Então, nenhuma passagem dele foi à toa pelo Palmeiras, né? E é isso, cara. Ele é diferenciado, muito craque. E, assim, se você for olhar uma safra no geral, você fala, porra, uma safra que revelou o Danilo. Já é uma puta safra, porque saiu um craque, um cara que provavelmente vai ser o sucessor do Casimiro na seleção brasileira, vai estourar na Europa. Só que quando você sabe do potencial que tinha essa safra e você sabe do potencial desperdiçado, isso te dá uma quebrada assim na expectativa, né? Porque você esperava mais de todo mundo e só o Danilo virou o que virou, né? Só que no padrão assim das coisas, é isso mesmo. A gente até falou na live de ontem, cara. Essa molecada aqui toda, a gente não sabe da história de todos eles, mas a gente sabe que a maioria dos jogadores de futebol, eles têm um sonho. A gente vê a história do Hendrick, a gente já sabe da história do Rony,
a maioria dos jogadores de futebol que viram bem-sucedidos, eles têm um sonho assim como todos nós tínhamos sonhos de criança, e eles são aquele 0,01% que consegue realizar esse sonho. Muitos deles eram extremamente pobres, alguns deles, inclusive, chegaram a passar fome. Então, cara, quando você chega e assina um contrato profissional como o maior campeão do Brasil, você fala, porra, eu realizei meu sonho, eu estou no Palmeiras. E aí você vê lá entrando os primeiros salários, e aí entrando uma grana astronômica que você achou que nunca ia ganhar trabalhando a sua vida inteira, né? Automaticamente o seu pai e a sua mãe que te criaram, você vira o líder da família, porque você que está ganhando a grana, né? Isso tudo muito novo. Quando você fica novo assim, você não precisa mais obedecer regras na sua cabeça, que você fala, pô, agora eu que tenho dinheiro, não é mais meu pai e minha mãe, então vou fazer o que eu quiser. O cara vai pra balada, o cara vai pra noite, o cara vai fazer o cacete A4, porque muitas vezes ele não tem mais outra prospecção na vida dele. O sonho dele era chegar ali. E ali virou o topo. Ele não tem a visão do mais para frente, o que ele pode alcançar ainda, né? E no geral, cara, não tem muito como julgar isso, porque a gente não tá na cabeça deles e a maioria acontece isso mesmo, se deslumbra. Né? E eu, sinceramente, não tenho como falar se tá certo ou tá errado, porque a gente não tá na pele dos caras, a gente não passou fome, a gente não foi nessa pobreza extrema e conseguiu chegar no outro nível que é ficar rico. Então é muito difícil julgar pela cabeça deles. Mas a gente sabe que poucos conseguem ser que nem o Danilo, centrados, né? E a gente espera que a próxima safra, Luiz Guilherme, Hendrick, Messinho, consigam ter tanto essa cabeça centrada quanto um aconselhamento profissional para não se deslumbrar igual essa safra se deslumbrou. É é exatamente isso, né? E assim, eu chego ao final desse vídeo aqui decepcionado, pessoal. Eu chego ao final desse vídeo triste, porque já foi triste o que aconteceu hoje pela família e o que aconteceu com o Renan, que ele seja preso e pague, etc. E depois a gente fazer a análise aqui da safra, da primeira safra do Palmeiras aí, depois de 2015, depois do Gabriel Jesus, etc., depois de toda a organização, e só de fato um jogador a gente define como craque. Porque antes a gente definia quase todos. Nossa, esse aqui vai ser craque, esse aqui vai ser craque. E agora definimos um como craque. E eu acho que isso traz muito ensinamento ao Palmeiras, porque a gente pode falar aqui dos erros dele, que alguns foram para balada, que alguns decidiram errado, etc. Mas pô, tem erro do Palmeiras também. Claro, o Palmeiras tem que melhorar nisso. Eu acredito que vai melhorar na próxima safra. Sei lá, fazer um acompanhamento mais de perto, fazer uma concentração mais de perto, ter um Abel para falar mais, para indicar, para conversar. Tanto é Porque, que dar exemplo, o Santos revela tanto quanto o Palmeiras, ou mais, e não tem esses casos daquele moleque lá que tá estourando agora, o Marcos Marcos Leonardo. Leonardo, aquele outro moleque novo lá, o Ângelo. Não tem caso desses moleque lá. Não teve caso do Neymar, por exemplo, de todos esses caras. Então o Santos ele já tem mais experiência em revelado. O Palmeiras começou a virar um clube revelador agora. Então o Palmeiras tem que aprender com esses erros dessa safra, né? Exatamente, não é a gente ficar e colocar, nossa, é tudo culpa do Patrick de Paula. Não é assim que acontece, pessoal. É culpa do Palmeiras também. A gente tem que ser muito maluco da cabeça para achar que seria tudo culpa do jogador, sendo que o Palmeiras que é o responsável também pelo jogador. Mas é isso, pessoal. Isso Chegamos que o aqui ao fim. Palmeiras tem o Abel, que é um técnico paizão que Sim, fica em cima da base. Ele já falou em coletiva que aprendeu com o Tele esse negócio de você comprou carro e casa, já comprou, ficar em cima dos gastos, né? Também. sim. Espero que o Palmeiras, a base no geral, tenha aprendido tudo que errou com essa base para não repetir com o Fabinho, não repetir com o Garcia, não repetir com o Vanderlan, com o Hendrick, com o Luiz Guilherme, com o Messinho. Que são até duas safras que eu falei diferentes aqui, né? Uma é sub-16 e a outra já é o sub-19, né? Mas são Sim. duas safras mas de muito potencial para o Palmeiras, né? O Jonathan, Giovani, todos esses caras tem muita gente, a fila realmente andou, né? Então tem muita gente realmente muito talentosa subindo aí do Palmeiras e a gente espera que todos eles virem o que a maioria desses não conseguiu virar, né? E falando sobre Abel Ferreira, que a gente falou muito pouco aqui nesse vídeo, porque tem gente que acha que falou da base e falou do Abel. Não é bem assim que as coisas acontecem. Mas falando do Abel agora, ele não subiu nenhum desses que a gente falou aqui agora. Ele, talvez o Esteves, não, Esteves não, já estava no elenco com o Luxemburgo. Ele não subiu nenhum desses. A nova safra
é ele quem vai subir. É ele quem está subindo esses jogadores. Então, vamos ver como será. Enfim, pessoal, o Palmeiras tem que É, melhorar, tem que aprender com até, os erros dessa e agora ir bem. até porque a gente sabe que o Luxemburgo e o Abel, eles têm pensamentos Perfis totalmente diferentes. diferentes. O Luxemburgo, ele tinha aquele negócio de foda-se, deixa o jogador fazer o que quiser, se ele tá jogando aqui, ele vai jogar. E é isso, o Luxemburgo não tava nem pra nada, ele já falou várias vezes sobre isso, né? Se o cara Sim. pode encher a cara, ir pra noite, o caramba, se ele chegar no dia seguinte e jogar, e tiver bem, ele vai jogar no meu time. E o Abel não é assim, né? O Abel tem a questão de realmente do comprometimento. Então, são estilos diferentes de técnicos, então a safra talvez responda ao que o técnico pede, né? Uma safra revelada pelo Lucha pode responder mais desse jeito e uma do Abel responder a outra maneira. É isso, pessoal. Deixe a sua opinião embaixo nos comentários. É muito importante que você deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Aqui chegou mais um fim de um vídeo com o Dan. Muito obrigado, Dan. Deixem suas considerações finais. Dan? Bom, perdi um pouco da conexão com o Dan agora, pessoal. Talvez ele esteja ajeitando alguma coisa aí. Mas chegando ao fim do vídeo, Alô? é isso que a gente falou. Opa, pode falar considerações finais. Acabou que ele não me escutou. Mas é isso, pessoal. O Danilo, craque do Palmeiras, que a gente vai ver aí na Europa, vai brilhar na seleção brasileira. E os outros jogadores, infelizmente, não correspondeu mesmo. Na próxima geração, que já está bem perto aí, ainda nesse ano tem o Giovanni, tem o Fabinho, tem o Vanderlan. Vai ser, acredite e torço para que seja melhor, que dê mais certo aí. Chega aqui o vídeo sem o Dan, porque ele acabou saindo aí por uns problemas técnicos. Muito obrigado aí por vocês terem assistido esse vídeo até agora. Ele voltou aqui para ele dar as considerações finais. Fala aí, Dan. Aí. Opa, problemas técnicos. Mas é isso, espero que todo mundo tenha curtido o vídeo. E como a gente sempre fala, nós não somos donos da verdade, não. Então a gente quer saber a sua opinião também, né? O que Importante você ressaltar. acha. E que nem a gente disse também, né, sobre as próximas safras, para a gente tentar. Também a gente tem que pensar, nós como torcedores, a gente também tem que ter mais noção de como que é tratar a base, né? Porque é diferente dos jogadores principais. A torcida palmeirense, assim como o Palmeiras, está se acostumando agora a ter tantas revelações. O Palmeiras sempre foi, na história, né, um clube comprador mais do que um clube revelador. Tanto é que antes do Gabriel Jesus, nossa maior revelação era o Wagner Love, né, porque os outros a gente pegava bem antes. Então, o Ademir da Guia, falam que o Palmeiras que revelou, mas o Ademir da Guia já tinha sido revelado. Então, era o Wagner Love, agora virou o Gabriel Jesus. Talvez o Danilo passe o Gabriel Jesus, só o tempo dirá. Passou Né? já, né? Ah, Passou. do Palmeiras sim, só que eu quero dizer tipo, Ah, em sim. termos de revelação, porque o Gabriel Jesus já jogou a Copa do Mundo, tá estourando na Europa faz muito tempo, tem que ver como que o Danilo vai ser nos próximos anos. Né? É, mas é isso, a gente tem que colocar a mão na consciência e saber como que a gente trata esses moleques, né? O exemplo claro é sempre o Gabriel Silva, que quando ele jogou um jogo, a torcida do Palmeiras já não queria nunca mais ver ele pintado de ouro, e não é assim, né? Tem tempo de adaptação. Não só com o da base, mas com jogadores novos. O Merentiel jogou 30 minutos ontem, já tinha gente chamando ele de Bagre, por exemplo. Então, tem um pouco mais de paciência, né? Um pouco mais de mão na consciência, porque isso afeta os jogadores. A gente vê o Navarro, por exemplo, que está extremamente afetado com a pressão da torcida, mas é isso aí, cara. O clube profissional gigante como o Palmeiras vai ter muita pressão, só que a gente também tem que tomar cuidado com os moleques da base. Se eles tiverem algum erro, né? Por exemplo, todo mundo tá falando pra caramba, nossa, o Vanderlan é muito bom, o Garcia é muito bom, o Fabinho é muito bom. Se eles entrarem e fizerem alguma cagada e entregarem um jogo importante, pra gente não massacrar eles, né? Porque Sim, é, sim. é evolução. Mas é isso. Exatamente isso que o Dan falou, concordo totalmente com essas considerações finais aí. E não esqueça de deixar sua opinião aí embaixo nos comentários, deixar o seu like, se inscrever no canal que tem vídeo todos os dias, compartilhar esse vídeo para chegar mais pessoas. Até a próxima e avante palestra. Avante palestra.